Iniciando a gravação. Quando puder começar. Eu vou. Eu não sei se eu vou ter que botar o fone aqui. Que eu não sei se vai pegar o teu som junto. Sobre. Sobre. Caralho. Realidade alternativa. Realidade virtual, né? Realidade virtual. Tá. Eu bato palmas aí, não sei. Quando começar, a gente bate palma, né? Eu vou bater palma, peraí. 3, 2, 1. Mais um, então. Station começando aqui, nosso podcast do Tecnovest, em parceria com a Comics BR. Eu sou o Gustavo Braz, e comigo aqui está o Felipe. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Sou Felipe, da Comics. Bom, a gente estipulou hoje que a gente falaria um pouco sobre realidade virtual. Né? Semana passada a gente falou sobre o ChatGPT e essas novas inteligências artificiais, a partir da nossa visão de artista. Né? É. Nesse mesmo ínterim sobre avanços tecnológicos e tudo mais, chegou para a gente, então, o tema sobre realidade virtual. Mas o que seria realidade virtual? Bem, é um ambiente gerado, então, por um computador, por uma máquina, e ele tenta simular, da forma mais precisa possível, a realidade. Né? E atualmente, para a gente acessar e interagir com essa realidade virtual, a gente precisa de equipamentos. Certo? A tecnologia ainda não evoluiu o suficiente para botar a gente dentro do, do mundo digital, mas permite pelo menos que a gente interaja num ambiente ficcional com algum tipo de comento, por exemplo, os óculos chamados VR, que é aqueles, parece Do uma tela PlayStation. que parece um cabresto gigante da PlayStation. E E aí a gente consegue ver ali, a gente simula então estar num ambiente fechado e simulado digitalmente. Inclusive, é mais antigo que podemos imaginar, porque eu acho que o Nintendo, Super Nintendo ou o Super Nintendo já tinha. Teve um óculos, só Tinha, que não deu certo, né? sim, inclusive tinha até um filme, não vou lembrar esse nome desse filme. Cara, é um filme assim de sessão da tarde, sabe? E Uhum. ele tinha uma coisa assim, o cara era meio, ele tinha ele não era muito inteligente e tal, ele tinha algumas limitações intelectuais e tal. E, se eu não me engano, ele é exposto
tá afim lá de uma guria lá e tal. E aí. O gato da vizinha. É que tá cheio de gato aqui em volta, então eles voltam e meia ficam miando assim, fazendo barulho. Fora as motos ali, então não tem muito o que fazer. Saquei. Ah, mas enfim, viu isso. Tinha um filme, voltando, de clássico de Sessão da Tarde, que tinha um cara que ele não tinha muito. Ele era pouco inteligente e tal, achava que tinha algum problema de cognição. E ele é meio que voluntariado à força num experimento de uma empresa de tecnologia. E o cara, ele é exposto a essa tecnologia de 3D, de geração na verdade, interação do físico com o ambiente digital, né? E aí ele pluga ali umas coisas na cabeça dele e tal, e aí alguma coisa sai terrivelmente errado, e o cara começa a desenvolver um intelecto muito superior. E, e aí o cara começa a ficar inteligente e tudo mais, e aí ele começa a perceber que o cara vai estar desenvolvendo muito a inteligência, ele quer, porque foi dali vamos dizer assim, esse novo eu dele surgiu, ele quer ir para o mundo digital de vez. E aí ele começa a elaborar um plano lá, maléfico, para variar, para tentar voltar então para o mundo digital. E é muito bizarro, assim, o filme é tipo. Ele é anos, acho que até anos 80, mas eu lembro muito bem dele nos anos 90. E, cara, ele vira um multimilionário, inteligentíssimo e tudo mais, e o plano dele é isso, então, é levar toda a consciência humana para o mundo digital. E aí tem uma cena de sexo bizarra, um 3D estranho lá, na época que Uns 90. efeitos visuais eram uma porcaria, assim, ó. Ah, cara, é triste de ver. Se eu lembrar o nome do filme, eu, eu vou dizer aqui. Mas naquela época já se tinha uma ideia, ainda que bem pré-histórica, em torno da ideia da ida para um ambiente virtual e para o mundo gerado por computador. E aí Uhum. a tese do filme é que isso viciaria e tu não conseguiria sair de lá. Eu acho que até pode ser traçado um paralelo com as novas tecnologias que estavam surgindo na época, extrapolado à enésima potência, então, com o enredo do filme. A gente ficaria muito dependente da tecnologia e tudo mais. É claro, né? Um filme. O exagero é próprio do roteiro para se construir uma história. Mas a ideia do filme é bem interessante. Quer dizer, o cara fica viciado naquilo, entendeu? Por mais resultados que ele tenha obtido no mundo real, aquilo que ele via o que ele vê como realidade não é nada comparado àquilo que ele se tornou a partir dos computadores, entende? E aí ele tenta levar lá a namorada dele, não lembro se consegue, mas ele fica preso e meio que morre, sabe, entre aspas, lá dentro. Aham. E isso é, sei lá, anos 80, 90, sabe? Naquela época já se discutia algumas coisas. Eu vou tentar Hum. procurar aqui o nome do filme para ver se eu encontro para falar, cara. Porque ele é bem estranho. Ele é tipo um thriller, uma coisa meio bizarra. Sim, saquei. Aí, assim, falando de realidade virtual, falar, acho que primeiramente Matrix, que chovendo molhado, mas na época o Matrix gerou até uma área de pesquisas para falar que a gente já vive na realidade virtual. Que até um cara que falou, vou ver se eu procuro aqui também, o cara falou, sobre realidade virtual tem três alternativas. Ou nós vamos viver uma,
Ou a gente já vive ela, Eu já ouvi falar dessa tese, a terceira que eu não lembro. que, né, que pode ser que a gente já tenha atingido um ápice da tecnologia, que todos nós já estejamos introduzidos numa realidade virtual e que tudo aquilo que a gente percebe como mundo real é uma simulação. Sim. Aí tem também um episódio de Black Mirror que também aborda isso aí, que é um ponto, esse é um ponto interessante também, porque nesse episódio o cara vai fazer um teste de realidade virtual só que de um jogo de terror. E Aham, o jogo de terror simula de sair da realidade, só que ele não saiu. Aí ele vive no looping, tipo, ele nunca vai saber quando vai sair. aham. E entra um ponto também que se você entra numa realidade virtual onde você tem, sei lá, poderes, por que você vai querer sair? É até o negócio do cara do filme que você falou, né? Tipo, você tem poder, você pode ser rico, você pode ser um monte de coisa na realidade virtual. Montou uma realidade, um mundo onde você tem o que você gostaria de ter, você não vai ter por que sair. É igual hoje, ainda não é realidade virtual, mas você pega muita gente que entra num jogo e a vida dele no jogo é tão melhor que ele não tem por que sair daquele jogo. Aí fica Sim. lá, não volta pra vida real. Imagine sem aumentar em realidade aumentada. Onde tu pode fazer tudo sem consequências, né? É, A, a, inclusive tem tu falou aí de o que o mundo pode proporcionar e tudo mais, né? Tem uma tese, não sei se chegou a ver, que Matrix, na verdade, são três níveis ah, de imersão, né? sim, É uma tese uhum. desenvolvida pelos fãs lá, que na verdade a gente acha que Matrix é aquela Matrix do filme que eles vão e que daí o efeito, a máscara do filme fica verde, o real é cinza, que é onde eles estão nas naves e tudo mais. E aí o filme se resume só entre realidade e Matrix. Mas dizem que existem, na verdade, três níveis níveis de controle ali no filme. O primeiro então, é a própria Matrix, seria então oficialmente a realidade virtual vigente. A segundo nível, que seria uma Matrix exterior, não tão um pouco mais galgada, assim, mais fora do controle, seria o que a gente entenderia no filme como um mundo real. E Uhum. existiria então o mundo real de fato, que daí é um universo que a gente não vê no filme, mas que supomos estar ali, porque tudo por causa do efeito que o escolhido causa na vida real. Quer dizer, no Sim. filme 2 e no filme 3, o Neo, não estando plugado na Matrix, né, que a gente sabe que ele não está plugado, ele interage com a realidade de uma forma diferente. Ele Ele simplesmente manipula fugiu a algumas vida. coisas, sabe? Então ali, quando ele manipula algumas máquinas sem estar plugado, quando ele entra em coma e vai para o limbo da Matrix, entendeu? Tudo isso aí poderia dizer que o mundo real que a gente tinha estabelecido no filme, que é o mundo real, na verdade é um segundo nível da Matrix. E o próprio Smith saiu de lá, né? Então, O próprio agente Smith ele assume o controle de um corpo humano do mundo real, então, e aí a tese dos fãs é que todas essas interações que eles realizam no mundo real, na verdade é porque o mundo real não é mundo real, ele é uma camada externa da Matrix, próximo do mundo real, e que, portanto, não se pode fazer todas aquelas coisas, todas aquelas estripulias que se fazia, então, na Matrix
fato, mas se tratando de um ambiente externo, mas ainda virtual, algumas coisas podem ser feitas. E aí tu entra meio que numa espécie de looping paradoxal, né? Quer dizer, se a realidade que a gente pensa ser a realidade, na verdade, é mais uma simulação, a realidade, então, que seria fora dela, por que não poderia ser uma simulação também? E aí tu vai ficando nesse limbo, entendeu? Até onde tu vai Sim. pra, sabe? É como o filme do Nolan, aquele mental, como é que é o nome? Interception, não? Inception, É, exatamente. Inception. O, o Inception, ele brinca muito com isso. O DiCaprio, ele trabalha, ele é um cara que ele meio que, ele é um, se não me engano, ele é um psicólogo, um psiquiatra que inventa lá um procedimento para tu entrar na cabeça das pessoas, interagir naquele mundo na cabeça dela, como se fosse o mundo real, e como forma de terapia, mas ele encontra também jeitos de transformar isso num negócio, meio que como se ele fosse um traficante de informações e tudo mais. E a mulher do DiCaprio, então, descobre que ela morreu, ela se matou antes do início do filme, por ela estar muito conectada a essa tecnologia e, e entrar no mundo imaginário das pessoas, ela começou a achar que a própria realidade ao redor dela seria uma fantasia. E aí, lá no ápice da loucura dela, ela se mata achando que. Porque existe uma regra no filme que, assim como num sonho, quando tu tá para pular, cair de uma altura e tudo mais, e seria um momento, entre aspas, da sua morte, na verdade é um momento em que tu acorda. E aí a mulher dele, como não estava mais distinguindo realidade e mundo psíquico, ela se mata na vida real porque achava que ela estava no mundo dos sonhos. Uhum. Que é a brincadeira que eu disse, tu nunca sabe exatamente em que nível de profundidade que tu se encontra na relação que tem com o mundo aparências real, né? Aí tem até dois pontos. Você pode ir para um lado, de não conseguir identificar a realidade do mundo que você está, como o caso Uhum. da do Leonardo DiCaprio no filme, mas também tem um ponto também, igual que se você criar uma realidade muito fantasiosa, tipo nível jogador número um, mas você parecia um cara igual o Matrix, acho que é o Cypher, que a realidade era tão mais dura que a realidade virtual, que ele quis voltar para o mundo de fantasia. Que é compensa muito melhor do que. Muito melhor comer um bife suculento do que comer uma papa de, sabe, sei lá, de que é feito. Né? Sim, Então, é a brincadeira do Matrix ali, né? A é, motivação do Cypher, do traidor ali é essa. Putz, lá no mundo que é real, eu tô comendo, sei lá, uma gosma lá sem sabor, sem nada, horrível. Passo é, frio, não tenho como tomar banho direito. E aqui na Matrix, eu, eu como um bife suculento, porque a Matrix diz para o meu cérebro que é suculento, é maravilhoso e não sei o quê. E para mim aquilo ali é o real e é isso que eu quero. acho que até uns animes também abordam um pouco disso aí, que geralmente o protagonista é um cara que é meio que não Zé ninguém no mundo real. Mas lá dentro o cara é um cara cabuloso. Ele entendendo as regras daquele mundo, ele consegue extrapolar elas, né? Isso. Mas isso é em Aí, a metáfora do escolhido, né? Não só em exatamente. Matrix, todo filme, toda história que tem o tal do escolhido, a partir do momento que ele consegue, que ele compreende as regras que compõem aquele mundo em que ele vive, ele consegue utilizar elas e manipular elas da forma que ele convém. Parece que ele é o mais poderoso por conta dessa extrapolação que ele consegue fazer. Exatamente. O, eu estava lendo aqui uns artigos sobre o VR, né? Cara, ele é dos anos 50. Já existia uma experiências de construção e
teorias de mundos digitais nos anos 50. Inclusive, bom, o que eu estava vendo aqui é que tinha assim, ó, a partir de um ambiente construído, tu pode simular qualquer coisa que tu quiser, entendeu? Um cenário extremo, sei lá, montar um esquema, uma maquete digital de um prédio para ver como é que ele vai ficar depois de pronto, antes Uhum. mesmo de ser construído, praticar cirurgias mais complicadas ali, que demandam uma certa expertise, e daí o cara pode praticar à vontade. Né? A ideia em torno do conceito é muito interessante. Quer dizer, bom, ele mesmo próprio fala disso, né? Eu vou simular uma situação. Eu simulo Uhum. uma situação sem necessariamente viver ela de fato. Tem um aspecto muito interessante nisso, que tu consegue treinar e prever situações que de outra forma tu não conseguiria. E aí, é claro, a ficção científica, ela extrapola, Sim. cria ela cria quase uma, o nome não é alegoria, ela cria uma sátira, né? Olha só olha só, a partir dessa nova tecnologia, olha os problemas que a gente pode causar se a gente desenvolver ela demais. Isso aí até me lembra, acho que uns comentários fazendo, não lembro exatamente o que que é, mas basicamente falavam que qual que é a importância da ficção para a ciência, né, propriamente dita, porque assim, a ciência ela pensa em desenvolver, em criar e ter resultado prático. Agora, a Uhum. ficção, ela que explora o que esse resultado pode gerar na sociedade. E então, Exato. vai da IA, a própria realidade virtual, a outras coisas também. Porque às vezes vai só na parte idealista, mas aí começa a verificar quais que são os problemas. Clone também, achei clonagem também abordou isso, né? A ficção abordou isso aí. Uhum. Isso É, que é o ponto interessante. sim, não, a aplicação dessas tecnologias, tudo que for positivo e que avance a civilização, é bom, vai nessa. A questão é, a gente vai saber, no momento de chegar a esse ponto, a gente vai saber chegar no limiar dessa tecnologia e dizer, tudo bem, a nossa curiosidade nos levou até aqui, mas o nosso bom senso diz que não é muito bom a gente ir muito para frente, Aham. porque a, então, ficção científica que a gente costumava ler que inspirou essas tecnologias, nos dizem que se a gente voar muito próximo do Sol, é capaz de a gente pegar fogo e cair. Ah, a Wicca, né? É, Pois é, justamente. esse que é o lance. Eu acho assim, ó, que de tudo de todos os gêneros então literários, eu acho que a ficção científica ela é fascinante por causa disso. Ela trabalha com uma possibilidade de que se a gente não ter um bom senso, dali adiante, olha o que pode acontecer com a gente. Né? É, convenhamos. A evolução gráfica dos games já tá no nível assim. Não é incomum você ver alguém confundir, achar que não conhece videogame, achar que aquilo lá é de fato fala, um filme, né? Não só o Uhum. gráfico do game, como você vê filmes que 3D já tá muito, sei lá, o Thanos 3D tá muito realista, assim. Então Tem, desenvolver esse existe, mundo é impossível. sim, existe até uma tecnologia que eu estava vendo ali que a gente está vivendo já
problema de fake news e tudo mais, né? A galera diz, eu ouvi dizer que fulano disse tal coisa, e aí fulano não disse nada. Só que só eu dizer que ele disse, ou que eu ouvi ele dizer, ou que alguém me contou que ele disse, já é o suficiente para eu criar na minha cabeça que aquilo aconteceu. Não deixa de ser uma simulação. Embora no mundo real, não deixa de ser uma simulação. Quer dizer, alguém simulou uma situação e eu comprei aquilo como verdade. E a gente está vendo isso agora. Só que tem uma tecnologia que eu estava vendo, que é aquela fake face, acho que é isso, e meio que com base no mapeamento do rosto de qualquer pessoa que seja, tu pode ir num software e fazer esse rosto, botar ele em qualquer situação e vai parecer que, nós vamos assim, ó, pegar, vamos dizer, a gente pega o rosto do Silvio Santos, que tem zilhões de fotos do rosto dele, põe nesse software, esse software vai gerar uma cabeça digital quase perfeita dele. E aí eu vou pôr essa cabeça para dizer certas coisas, por exemplo, assim, ó, a partir de agora, quem comprar uma telecina já vai automaticamente ganhar R$ 1.000. Ou, sei lá, dizer que o Silvio Santos afirmou que ele vai se candidatar à presidência. Ou coisas mais pesadas, tipo, o cara usar aquela tecnologia para fazer um boneco 3D do Silvio Santos admitir que cometeu algum crime, entendeu? E até tu provar que aquilo não é a pessoa, olha o problema que isso vai gerar, entendeu? Ah, é. Não vou lembrar o nome dessa tecnologia, mas ela promete, então, simular o rosto da pessoa, entendeu? Aham. A gente já viu isso no cinema, quer dizer, eles estão pegando atores que morreram, faleceram recentemente, e está fazendo eles aparecerem nos filmes. Foi feito Ah, isso com o Muhammad Ali, numa propaganda, foi feita com o Star ah, Wars muitas é. vezes. Não, inclusive a atriz que, a personagem Princesa Leia, né? Como ela morreu antes do lançamento, tava indo filmando o filme 9, acho que tava no 8 na verdade, né? Ela morreu no 8. Então eu pensava, vai morrer no. A atriz morreu, então o personagem também deve morrer no 8. Senão vai morrer no início do 9, já que o 8 não tinha morrido, né? Nada, tá, Uhum. o filme 9 tá lá em todo. Não, não parece com frequência, mas ela continuou viva no filme 9, o que é cabuloso. Então, assim, trouxe outro personagem também, né, vivo, né? E tem até um caso também, aí um caso real mesmo, de um cara que aplicou um software que alterou o rosto dele. Um monte de gente achava que era uma menina muito bonita, né? Uhum. Aí um dia falhou, alguma coisa que fez, acho que fez o software falhar, eles descobriram. Teve dois casos, um era um velho, o outro era um cara, um gordão lá. Uhum. Uhum. Só pra ganhar, só que no caso, acho que um deles ou os dois estavam ganhando dinheiro em cima, né? O pessoal dava dinheiro achando que era mulher e descobriu que na verdade era um homem. Sim. Cara, isso é se a gente pensar assim, em termos de resultado, cara, isso é muito assustador. Ah, Olha o problema que isso pode causar, os efeitos que isso pode causar nas mãos de alguém que já está pensando em ferrar com alguém, entendeu? Vamos dizer assim, usando os poderes para o mal, sabe? sim, realmente é muito horroroso. É muito bizarro isso, velho. E aqui vai um adendo pra galera. Realidade virtual não necessariamente é tu preso num mundo simulado. Basta que haja uma situação, como eu falei ali, de alguém dizendo que outro alguém fez tal coisa para se tornar uma realidade alternativa, ou um ambiente virtual no sentido de não ser o mundo real, entendeu?
vai ser uma manipulação de alguém, e geralmente se alguém é mal intencionado. Lembrei agora, eu estava vendo aqui, procurando alguns filmes que falavam sobre isso. Eu lembrei daquele filme do Schwarzenegger, o... Alô, alô? Oi. Desculpa, caiu aqui, tinha caído um pouquinho. Cara, eu lembrei daquele filme do Schwarzenegger, o Vingador do Futuro, Ah, sim. que para quem não conhece, para quem não viu o filme, cara, o filme é muito bom, velho. É o Schwarzenegger, então é um cara que ele vai para um, ele quer tirar férias lá, ele vive uma vida simples lá em Marte, casado e tudo mais, mas ele quer viver, ele quer tirar umas férias, né? Ele tá cansado e tal. Aí ele vai para um simulador, e esse simulador, que é uma cadeira gigante, ele cria lembranças para ti. É como se tu não precisa tirar férias no Natal. Tu simplesmente pede para eles, ó, cria uma lembrança para mim em que eu festejei o Natal com a minha família. E os caras fazem, ó, tu não tem dinheiro para ir viajar pro Havaí, a gente vai fazer uma lembrança para ti que seja tu no Havaí com a tua esposa e assim por diante. Aí os caras têm lá um pacote que tu finge ser um super-herói, um agente secreto e tudo mais. E aí ele chega lá no troço, e aí ele diz, não, a partir do momento que a gente começar aqui, tudo vai parecer que está acontecendo, mas não está acontecendo de fato. Aí, que legal, beleza, vamos ver até onde isso vai dar. Só que quando ele senta na cadeira, começa a dar tudo errado. O, o aparelho dá problema, a sala invadida por policiais, cara, assim, ó, uma bagunça logo no início, né? E aí a gente fica pensando junto com o cara, e até o final do filme a gente tem essa dúvida de que tudo aquilo que ele está vendo de fato é a simulação do programa. A simulação é tão boa que ele enganou o próprio nós, espectadores, né? Uhum. E como eu falei, até o final do filme, tu fica em dúvida, será que isso é real? Será que isso não é? Porque no final das contas ele pediu uma experiência de agente secreto, ele está vivendo uma vida de agente secreto. E, e é tudo por causa de uma lembrança, uma possível lembrança implantada na cabeça dele. O filme é muito bom, cara. Eu acho que é um dos melhores filmes de ficção científica. Depois eu tenho que rever. Tipo, faz tanto tempo que passava muito na Globo, nos anos 90, né? Cara, o filme eu acho que é acho que é 89. É, aí devia O, passar sábado, acho que deixa eu ver. no sábado lá. O filme é de 1990. É, filme de 1990, 1º de junho de 1990. É do Paul Verhoeven. Olha só que interessante. É, E, cara, eu tinha lembrado dele e disse, é isso aí, cara. É essa a dúvida que tem que implantar. Só que é claro, né? Tem sempre o problema de todo filme que lida com realidades paralelas, porque a gente nunca sabe do início do filme até o final, a gente nunca sabe se trata do mundo real ou se é mais um nível do sistema, né? Que é um pouco um truquezinho meio barato de se utilizar para, pelo menos eu acho,
de se utilizar para não dar respostas para o público, né? Ou se tu não encontrar uma resposta decente, tu inventa ali um argumento para que tu não precise dar uma resposta definitiva. Uhum. Esse filme eu tenho que rever. Eu recomendo, cara. O filme é bem redondinho, é aquele filme que ele começa e termina, não assim, tem muito pouco furo de roteiro, saca? Aham. Ele não. Os, ele respeita as regras que ele mesmo estabelece no filme, entendeu? Sim. E se considerar que foi um filme feito há 30 anos atrás, os efeitos práticos do filme são muito bons. Não que a gente esteja falando de efeitos de efeitos especiais, mas a qualidade técnica do filme passa até hoje, entende? Sim. Outra coisa importante, em Matrix, o Neo, ele logo no início, quando ele tá na casa dele, vem aquele cara pedir o disquete, lembra? Porque o Neo é um hacker, né? Sim, tô lembrado. O Neo dentro da Matrix, o Neo é um hacker. E ele é meio que uma espécie de hacker traficante de informações. E aí vem um cara, no início do filme, vem um cara pedir para ele o disquete lá, tal, um programa que ele queria lá e tal. E aí o Neo abre um livro com o disquete escondido. Esse livro é um livro chamado Simulacro e Simulação. Ah, Ah, já ouvi falar desse filme. é, e aí, nesse livro, é onde basicamente as regras para se construir a ideia de realidade alternativa está contida nesse livro. E ele tenta. É um cara, é um filósofo, né? O autor é um filósofo, é o Jean Baudrillard, se eu não me engano, se é assim que se pronuncia. E o cara diz que, na verdade, toda a experiência humana, ela tem se tornado, conforme a nossa vivência se torna complexa e é construída através de símbolos, de signos, de significante, significado, da semiótica e tudo mais, a própria realidade, a partir disso, ela é uma realidade simulada. E não há mais uma experiência de fato de realidade a partir do momento que a gente dá valor a coisas que não existem no mundo real. Que eu falei sobre os signos e símbolos e os significantes e tal, que a gente meio que adota aquilo como se fosse o que nos define como seres humanos. E a realidade passa a ser enganosa, porque a partir do momento que esses significantes e significados mudam de pessoa para pessoa, de civilização para civilização, nada do que a gente viu, vive ou viverá é de fato real. É muita viagem. Realmente. E eu não sei se é desse livro que tem que ele meio que descreve um conto onde o rei, existe um reino, e o cara, ele quer preservar o reino dele, se eu não me engano.
a forma como ele encontra para preservar o reino dele é criar uma cópia exata do reino. Quer dizer, é, a quilometragem, a quantidade de edificações, o, as, os monumentos, a, a, o ambiente físico ao redor, ou seja, ele manda todo mundo, ó, nós vamos fazer uma cópia exata do nosso reino. E a gente vai conseguir preservá-lo no momento em que a cópia for concluída. A cópia do reino e tal, né? Aí tá, então todo o reino se reúne então para criar uma cópia real então do reino. Só que chega um ponto que a cópia é tão parecida que eles não sabem mais se eles estão vendo no reino de fato ou na cópia. Ah, sim. Tamanho o, o tamanho o sucesso que eles tiveram, né? Uhum. É só não cair no episódio lá do Black Mirror, que eu não tava sabendo Sim, se é realidade ou não, mas tava num jogo de terror, né? Aí complicou. sim, sim, sim. Agora, vendo aqui também lista de filmes de realidade virtual, tem um que faz sentido, né? Meio inusitado, que é o Space Jam. Aham, Afinal de contas, vai ter que entrar lá dentro para salvar o Júlio. sim. Mas aí, É, assim, ó, vamos ser sinceros, se qualquer um de nós, a gente sabe que a vida não é fácil, né? aham, Qualquer chance que a gente tem de meio que dar uma escapulida, a gente vai atrás, né? pior que realmente, é verdade. Acho que a ideia do Second Life estava dando muito certo, eu não cheguei a jogar não, mas pelo que eu entendi lá, exatamente que, pô, vou montar uma vida, não tá dando certo aqui, vou montar uma vida virtual lá, que dê certo, né? Cara, eu conheço gente que antes de YouTube e tudo mais, tinha gente que fazia. Eu não lembro como é que. Acho que era o Rabo. Bom, era um site que era tipo um jogo estilo The Sims, em que cada personagem era um jogador e tal. E tinha gente que tinha negócios dentro, sabe? Aham. O cara meio que vendia serviços dentro do próprio jogo. Se fosse tipo um. Ah, é a venda de skin, ué. Bah, eu não vou lembrar exatamente do nome do jogo agora, mas cara, a galera meio que fazia negócios lá. E não precisa ir muito longe, quer dizer, jogos online, estilo que são online, que tu pode interagir com outras pessoas e tudo mais, a galera gera meio que uma espécie de receita em torno do que o jogo permite tu fazer. Quer dizer, Uhum. tinha um jogo chamado Grand Chase, não sei se tu conhece. O Não. Grand Chase, foi um jogo da Level Up, que tu jogava em servidores com um monte de gente em torno do mundo, né? E a galera vendia ajuda, sabe? Ah, eu preciso passar de uma fase lá, só que eu tô no nível muito baixo. Mas se eu conseguir passar no nível baixo, eu adianto o meu jogo lá na frente. Só que como eu tô no nível baixo, eu não consigo fazer isso. Então eu meio que contrato um outro jogador para fazer essa fase comigo, que para mim é difícil, para ele é muito fácil, e aí eu pago para ele. Outras modalidades é tipo tu conseguir itens raros do jogo, e aí a galera meio que, ó, tu eu sou especialista em fazer a missão tal lá de matar o bruxo. E aí o cara fazia dinheiro fazendo várias vezes essa missão e vendia os itens, sabe? Uhum. A galera pagava para ele e ele transferia o item
que a galera precisava. Sim, saquei. Entendeu? Isso, e, claro, isso é. Pode pensar que é. Ah, não, é só isso, sim, mas na época isso era o máximo que dá para se fazer, entendeu? Aham. E é bom que a galera entenda que a tecnologia está sempre limitada ao seu tempo, né? Então É, não adianta pensar que, que o passado, porque o passado tinha suas limitações, que a experiência virtual já não acontecia, entendeu? O que a gente está vendo agora é uma extrapolação da realidade. exatamente. Só de pensar que há 20 anos atrás já estava tendo realidade virtual. Só que estava muito fraco ainda. Uhum, Agora, realidade virtual, inteligência artificial, cresceu muito. E se misturar os dois, então, bota igual o episódio lá que eu falei. O próprio jogo, a inteligência artificial do jogo, estabeleceu a realidade do cara. uhum, Aí como é que vai saber identificar quando vai sair do jogo? E se começar negócio a simular, porque por enquanto nós temos aí, tecnologia vai estar só a questão do óculos, né? Mas se uhum. começar a simular aí sons, acho que já deve dar, né? Mas cheiros, paladar, imagina o nível que o negócio vai estar. Sim. É, cara, e assim, ó, quanto tempo o, até o mundo, a nossa realidade, então, a nossa civilização não começar a exigir certos comportamentos em torno da realidade virtual e exige que a gente participe dela. Eu tô aqui pensando já, tipo, daqui a uns 50 anos, quando a realidade virtual for, então, o que a gente viu no filme do jogador número um, tá? Aquele Aham. tipo de, naquele nível, entendeu? Aí o cara para trabalhar, o cara tem que tem que virar o dia dentro do mundo digital lá, entendeu? Aham. E aí se o cara ganha, pensa se o cara ganha vida lá e sei lá, o que ele produzir dentro do jogo for o ganha-pão dele, por que ele vai querer voltar? Realmente. E aí que a gente volta de novo na ideia da ficção científica na literatura, né? Ela sempre brinca com essa extrapolação das coisas. A gente tem que entender que a gente está só especulando aqui e a gente está especulando cenários extremos. Né? Não, e tem também uma outra categoria que é os caras caíram na realidade virtual sem saber e tem que descobrir como faz para sair, que eles não sabem, e essa realidade virtual interfere no mundo real, no caso. Uhum. Por exemplo, o Digimon, Ah, aquele, sim, é verdade. que eles caíram lá sem saber como, tentar sobreviver lá dentro, tinha que arrumar um jeito de sair, e muitas vezes interferia lá fora, e é todo aquele mundo é baseado a partir de dados que os próprios humanos criaram. Uhum. Para quem não conhece, Digimon é um anime, né? Onde é um anime também dos anos lá, final dos anos 90, início dos anos 2000, onde crianças elas entram num mundo de monstros e lá descobre que na verdade é um mundo digital que meio que vive escondido dentro do mundo da experiência da experiência não, da tecnologia de computador da vida real, entendeu? É, tá E com a categoria de Digimon lá que é vírus. E essas, sim, geralmente, acho que tem alguma. Tem o relançamento do primeira temporada, remake do primeira temporada que eles fizeram.
Logo no início tem o monstro que eles estão enfrentando logo no início, tá interferindo como é que fala? Negócio lá de tiro de mísseis, sabe? Essas coisas. Sim. Então, eles não vencerem o monstro, os mísseis vão ser lançados, mísseis nucleares vão ser lançados. Sim, isso é interessante. Os Digimons, eles são produtos, eles são, parênteses, animais, só que dependendo da forma como eles interagem com a informação do mundo real, eles acabam assumindo características diferentes. Por exemplo, um Digimon que está num site militar, ele tem armas militares, ele evolui para criaturas que parecem ser armas militares. Outros que, tipo, se relacionam com sites tipo Wikipédia de história ou de museu, ele pode ter uma aparência de fóssil, sabe? É bem Uhum. interessante, assim, a mitologia por trás, né? Isso aí explica por que que um Digimon, que é um leão, evolui para uma geladeira, que depois evolui para um É uma tanque. geladeira com armas, né? É tipo isso. É isso aí. A partir da forma como eles se relacionam com a informação, eles acabam se modificando a partir dessa informação, né? Sim. O que eu ia E aí dizer? a gente mostra que assim, eles podem utilizar essa informação para influenciar no mundo de fora mesmo. O mundo de lá, o mundo digital, é diretamente modificado por nós e vice-versa. Só que cada um ao seu nível, né? É, O que eu ia dizer? Já estamos fechando aqui em 9 minutos para fechar aqui, que é das considerações finais. então vamos. Agora eu vou falar então para acessar o site da Comics. Vamos também ficar atentos aí que vai sair o Catarse, né, no Tecnonautas. Uhum. Nós vamos ir nessa parceria para poder puxar e ter mais material para gente. Para quem não sabe, então, Tecnonautas é um quadrinho que eu estou desenvolvendo, então, escrevendo em parceria com o portal do Tecnovest. Ele é um quadrinho de gênero de ficção científica, espacial e fantasia. E a gente está preparando, então, para lançar a campanha de Catarse, para a gente conseguir fazer o volume impresso. A gente já está há um tempo já tentando fazer e tal. E é em parceria dessa vez com a Comics, para ajudar a gente a transformar esse projeto em realidade. Cara, eu acho que por hoje é isso. Quer Uhum. deixar os contatos então da Comics aí? Então, vocês podem procurar Comics através das redes sociais. Nós temos aí Twitch, Twitch é Comics Brasil. A gente vai fazer, estão ativando, tá organizando umas lives, incluindo nossos RPGs. Mas Uhum. para as demais aí que é Facebook, Instagram, Quai, TikTok, né, e outras que me der aqui na cabeça também. É tudo procurar arroba .br para achar a gente. Uhum. E mais um aí, o outro tempo também que nós podemos pegar depois falar sobre estilização das histórias, né? Se o estilo caso com a história, ou com a proposta da história, e eu tô querendo meter pau na ideia de ter pegado do John Romita Jr. para desenhar aquele quadrinho do Hulk contra o Mundo. Uhum. Vamos ver isso aí acontecer então. E bom, eu sou o Gustavo Brado, então. Os quadrinhos do Tecnautas, então, são quem tiver interesse em ler, tá no site do Tecnovest, no portal. Nós temos alguns capítulos também no site da Comics, né? Se vocês quiserem olhar e tal para ver o nosso projeto e para ver se vocês vão ter interesse em ajudar. Nas redes sociais, então, o meu Instagram é @gbdrcarvalho, tá? Eu trabalho no Instagram
Tem um canal na Twitch também que é Gus Braz, Gusbraz. Ultimamente eu deixei bem parado ali porque eu fazendo live e trabalhando é meio complicado, né? Eu não consigo Sim. fazer os dois juntos, então eu meio que larguei um pouquinho de mão. Mas assim que as coisas começarem a se organizar melhor, eu volto com ele. É isso aí, gente. Até a próxima e Felipe, obrigado mais uma vez pela nossa conversa. Eu que agradeço o convite e vamos até a próxima. Vamos lá.